Vem, partilha o teu pão. Foi um desafio lançado no Dia Mundial do Refugiado. A Cáritas Portuguesa e a Conferência Episcopal assinalaram o dia na Gar Marítima da Rocha de Condóbidos, em Lisboa. É um desafio que se insere na campanha da Cáritas Partilhar a Viagem. Por isso, contamos uma vez mais com a presença da Filipe Abcacis, com quem vamos conversar após a atualidade religiosa que hoje destacamos. No dia da Diocese de Viseu, Dom Ilídio Leandro apresentou um documento centrado na pastoral familiar. A Diocese de Viseu esteve em festa no último domingo. O administrador apostólico, Dom Ilídio Leandro, deu aos seus diocesanos um documento orientador sobre a pastoral familiar. Com o título Acompanhar, Discernir e Integrar, o ainda pastor daquele território pretende um maior acolhimento aos recasados. O Papa Francisco lê o Evangelho, a proposta de Jesus Cristo e o anúncio do amor no matrimónio nas circunstâncias e nos tempos de hoje, em que muitas das pessoas que foram pelo matrimónio cristão se divorciaram. Encontraram dificuldades e foram por outros caminhos. O fundamental para a constituição e subsistência da família é a relação pessoal, capaz de constituir comunhão de vida alicerçada no amor conjugal. Nem sempre esta relação se firma na união de pessoas para toda a vida. Muitas vezes, carente de preparação, de maturidade e de capacidade de superação das diferenças e também das dificuldades mais próprias e frequentes numa construção frágil e temporária. Todos aqueles batizados que acreditam em Jesus Cristo estão na Igreja e são Igreja. Mas não esquecermos as famílias feridas, as pessoas feridas, aqueles que também na vida foram levados a assumir um segundo matrimónio. E por isso este documento para nós é uma referência, é um ponto de chegada, mas para todos um ponto de partida. De chegada porque o Sr. Bispo parte, mas em Conselho Presbiteral os sacerdotes pediram e aprovaram que o documento saísse ainda em tempo do Sr. Dom Ilídio Leandro. Jesus Cristo fundou a Igreja também para os pecadores. Jesus Cristo fundou a Igreja também para aqueles que nas suas vidas encontram dificuldades, por vezes insuperáveis e inultrapassáveis. Ultrapassadas as dificuldades de uma união desfeita e irrecuperável, importa reparar as dores ainda não resolvidas, tanto com a própria consciência como com os outros, e com serenidade e confiança avançar para uma nova união. O Sr. Bispo gostaria de ver em todos os 6 arciprestados, grandes arciprestados, um conjunto de famílias que tomasse em mão este trabalho, não só de esperar que quem passa por estas dificuldades, por vezes se sente excluído, afastado dos sacramentos, pensando que está afastado da comunhão com Deus e com a Igreja, que apareça gente não só que fica à espera, mas que vá, que saia, que seja capaz de se meter no meio do mundo, no meio das dificuldades, dos sofrimentos, das angústias das famílias e que as partilhe. Convidando-os a serem agentes de misericórdia na Diocese de Viseu, procurando encontrar-se com todos os casais que se separaram da Igreja pelo divórcio ou pela fuga do sacramento do matrimónio e lhes proponham: olha, tu queres continuar a pertencer à Igreja, a ser parte da Igreja? Quando esta nova união encontra a paz e é sinal de nova esperança e de nova vida perante todas as pessoas e grupos relacionais, as pessoas estão capazes de refazer a sua comunhão com Deus, com a Igreja e com a sociedade, reencontrando o seu lugar como membros da Igreja. Eu acho que uma sociedade em que gosta de marginalizar, e conforme eu disse ali há pouco na nossa apresentação, nós, leigos, somos os primeiros a apontar, somos os primeiros a criticar, somos os primeiros a ir fazer queixinhas ao padre: olha, aquele casal está a fazer isto e não pode. Portanto, e esta mentalidade tem que deixar de existir, temos que nos abrir, temos que ouvir o Papa Francisco. Este raspanete, entre aspas, é, a meu ver, efetivo. É para nós todos que hoje
recebemos das mãos da Diocese este documento e que também vamos ter como pessoas o futuro pela frente para concretizar tudo isto. E nós, os leigos, quando olhamos algum divorciado, apontamos o dedo, somos os primeiros a apontar o dedo, mas há muitas coisas dentro da Igreja que têm que mudar. Muito. Os nossos padres também têm que ser muito mais compreensivos, têm que ter uma mente mais aberta. Antes da despedida como Bispo de Viseu, Dom Elídio Leandro deixou uma carta pastoral para ser lida à luz da exortação apostólica Amoris Laetitia do Papa Francisco. Um documento com linhas orientadoras para as famílias. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode acompanhar a atualidade religiosa na Igreja Católica. Agora, a ação da Cáritas no apoio aos migrantes e refugiados, ela ficou patente no Dia do Refugiado, em Lisboa, através da ação Vem Partilha o Teu Pão, uma iniciativa na qual Filipe Abcacis esteve envolvida na sua qualidade de responsável operacional da Unidade Internacional da Cáritas Portuguesa. Boa tarde, Filipe. Obrigado por estares uma vez mais aqui no programa Eclésia. Foi um momento importante, significativo, desde logo pela presença de muitas figuras ligadas à sociedade civil, mas também à vida política. Esteve presente o Primeiro-Ministro. E tudo isto é importante porque significa também a forma como urge sensibilizar estas entidades para esta questão dos refugiados, não é? Sim, nós organizamos este evento, o Vem e Partilha o Teu Pão, no âmbito da campanha internacional do Partilhar a Viagem, que foi promovida pelo Papa Francisco e que teve início em setembro do ano passado. E esta semana seria a Semana da Ação Conjunta, com ações a decorrerem em todo o mundo. Inclusive em Portugal tivemos 18 eventos nas dioceses, além deste evento institucional que um pouco mais envolvendo mais entidades relevantes na área. E para nós foi muito importante, para nós e para aqueles a quem servimos. Contámos com a presença do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, contámos também com a presença do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a Secretária de Estado da Igualdade e da Cidadania, a Doutora Rosa Lopes Monteiro. E depois tiveram também os próprios, alguns imigrantes, pessoas que fazem essa experiência de viver longe da sua pátria, que ali puderam um pouco partilhar, não é? O que é viver longe e o que é, principalmente, inserir-se numa nova realidade de acolhimento. Mesmo dentro da assistência tivemos embaixadas, tivemos cerca de 12 embaixadas, tivemos cerca de 12 associações de migrantes e depois muitas outras entidades ligadas à área das migrações, desde o ACM. O próprio diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras também esteve presente e, portanto, conseguimos ali ter uma plateia muito consistente e que abriu os seus braços, não é, para esta campanha e trouxe o seu pão, que era uma das condições essenciais para participarem no evento, era trazer o pão do seu país ou da sua região. Onde tiveram presentes muitas qualidades diferentes de pão, não é? Muitas Características das Poderemos proveniências. ver depois nas imagens a mesa extremamente composta. Foi uma surpresa para nós que toda a gente alinhasse em trazer o pão, porque nós também tínhamos ali uma salvaguarda de pão, caso aquilo não corresse tão bem como nós esperámos, mas superou todas as expectativas. Depois, em termos de intervenções, o Presidente da Cáritas Portuguesa, o professor Eugénio Fonseca, deu as boas-vindas. Falou também sobre a questão que está, de momento, a assustar um pouco o mundo, mas que, entretanto, já houve um certo recuo dos Estados Unidos de separarem as crianças dos seus pais, os migrantes dos seus pais. Tivemos também a intervenção do Dr. Pedro Bacelar de Vasconcelos, em representação da Assembleia da República, que também fez uma intervenção muito interessante. Mas nós recolhemos algumas imagens deste acontecimento, a Eclésia acompanhou esta iniciativa e apresentamos agora os seus principais momentos. Da Bélgica, da França, do Brasil, da Síria ou de Timor-Leste, o pão era o fator de união numa diversidade cultural que se encontra à mesa. Vem, partilha o teu pão. Era o desafio lançado pela Cáritas e pela Conferência Episcopal Portuguesa para lembrar que aquele era o Dia Mundial do Refugiado.
Na Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa, organizações da sociedade civil e representantes do Estado lembraram os que continuam a tentar chegar a uma Europa desarticulada nas suas políticas de acolhimento. A Cáritas reconhece e verga-se perante a bravura das pessoas que procuram melhores condições de vida para si e para as suas famílias. Mas quer que a migração seja uma escolha informada, defendendo que o respeito pelo cumprimento dos direitos humanos não pode ser alienado em qualquer circunstância, mesmo quando as pessoas estão em condições mais fragilizadas para exigirem esses direitos, como é o caso dos migrantes e dos refugiados. A Cáritas acredita numa visão positiva da migração. Pedro Bacelar de Vasconcelos, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em representação da Assembleia da República, recordou as situações estranhas e de escândalo que acontecem nesta Europa. A incapacidade de a Europa gerar uma solidariedade entre os seus povos, entre os Estados-membros e articular uma política adequada para responder a estas situações excepcionais, é essa incapacidade que deve ser objeto de reflexão e de ponderação e que tem que ser superada. Em nome da Conferência Episcopal Portuguesa, o padre Manuel Barbosa sublinhou a seriedade com que muitas empresas enquadram os migrantes entre os seus colaboradores. Mas esta situação positiva não esconde as situações de abuso e exploração que ainda persistem. Um trabalho sazonal, sobretudo na agricultura, realizado por pessoas de outras origens e culturas, sem lhes reconhecer os direitos a trabalho humano, remuneração justa, habitação digna, alimentação capaz, segurança social e saúde pública. Ainda pior, quando são vítimas de intermediários sem consciência, que lhes confiscam os documentos, parte do salário e ameaçam os seus familiares nos países de proveniência. Para o Primeiro-Ministro, o atual momento é um desafio humanitário cuja solução não passa por fechar fronteiras. Eu fico inquieto sempre que cada um dos países da União Europeia tem a ilusão de que fechando as fronteiras resolve algum problema. Não resolve problema nenhum, pelo contrário, cria um problema humanitário, cria um problema ao conjunto dos outros países da União Europeia, cria um problema aos países de origem e, sobretudo, cria um problema seguramente à sua própria consciência, porque ofende a dignidade das pessoas humanas. A ocasião terminou em torno da mesa, aí onde o alimento é fator de unidade, mas também sinal da condição frágil que todos partilhamos. São imagens deste acontecimento na Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos. Como referias há pouco, gravitou um bocadinho à volta da mesa. Este partilhar o pão que dava nome à iniciativa acaba por nos transportar para uma realidade que nos une a todos, que é a mesa, que é o alimento, e ali, perante todas aquelas variedades de pão, percebemos como estamos próximos uns dos outros. Era um bocadinho essa a ideia, não era? Era um bocadinho essa a ideia. Era usar o pão como metáfora do testemunho de cada um e mostrar que o pão, além de ser super... é um dos principais alimentos em muitas das culturas e muitos dos países, trazer esse pão. E tínhamos pão, por exemplo, da Síria, que é tão diferente do nosso. Tivemos pão de Timor-Leste, de Moçambique, de Angola, do Brasil. Pãozinho de queijo do Brasil também, muito bom. E mostrar que o pão, por muito diferente que seja, e também por muito diferente que nós sejamos uns dos outros, somos todos humanos e somos todos iguais e temos todas as mesmas necessidades, as mesmas saudades, como dizia a nossa anfitriã da conversa, Alice Vilaça. As saudades são iguais em todos os países, não é? Em todas as latitudes, em todos os pontos do mundo. Este é um desafio que não acabou aqui. A iniciativa Partilhar a Viagem continua a interpelar-nos para esta questão. A Cáritas está também a promover agora uma outra abordagem, o Mind. O que é que se pretende com este Mind que está agora a ser lançado pela Cáritas, novamente chamando a atenção para a realidade destas pessoas que chegam à nossa Europa?
Ou seja, há duas vertentes que nós vamos estar a trabalhar afincadamente nos próximos 2, 3 anos. Um deles é esta campanha Partilhar a Viagem, que procura promover a cultura do encontro do Papa Francisco, que tem alguns momentos-chave, como foi este agora desta semana, mas é uma campanha mais de sensibilização de alguns momentos nos próximos... termina no final de 2019. Depois, o Mind, que é assim um nome um pouco raro, que significa Migration, Interconnectedness and Development, ou seja, é migração, interligação e desenvolvimento, e procura fazer mesmo esta ligação entre a questão das migrações e a questão do desenvolvimento. Ou seja, não ver as migrações como um fator por si só. Como um problema, mas como uma oportunidade. Exatamente. E não só, e vê-lo como uma consequência de questões de desenvolvimento. Ou seja, se as pessoas vêm para cá, é porque não estão bem nos seus países, principalmente na questão das migrações forçadas. E nos refugiados isto ainda é mais premente. Mas mesmo nos migrantes económicos, etc., tentámos perceber que as pessoas deveriam ter o direito a não migrar. Porque muitos de nós podemos migrar se quisermos. Mesmo em Portugal nós tivemos essa questão em que houve muitos jovens que emigraram na altura da crise, não porque quiseram, mas porque foram obrigados a fazê-lo, foram forçados a fazê-lo. E, portanto, é criarmos esta ligação entre migrações e desenvolvimento e ver qual é o papel que cada um de nós pode ter para melhorar os países de onde eles partem. E este Mind também privilegia e sublinha casos de sucesso, da forma como as pessoas são acolhidas e se integram nas sociedades. E eu propunha agora escutarmos, vermos alguns testemunhos destas pessoas que foram acolhidas e desenvolvem a sua ação nos países de acolhimento. Hemma för mig är där min älskade hustru befinner sig. Para mim é doma o misto, desamojamos de verdade. Para mí estar en casa significa un lugar donde estoy tranquila y segura con mis 3 hijos. Meine Heimat besteht aus Indien, wo meine Eltern herkommen, aus Frankreich, wo ich aufgewachsen bin, und Österreich, wo ich jetzt wohne. Pre mňa je domov miesto, kde môžem byť vždy sama sebou. Hemma för mig i Stockholm. Heimat hat für mich mit Menschen zu tun und Heimat ist für mich dort, wo mich Menschen annehmen, so wie ich bin. Dom je prostor, kamor se zmeri rada vračam. Heimat ist für mich, wo meine Frau und meine Kinder sind. Heimat ist für mich, wo meine Zahnbürste steht. Heimat ist für mich, wo ich das WLAN-Passwort kenne. Und Heimat ist für mich, wo ich mich am Kühlschrank bedienen darf, ohne lang nachfragen zu müssen. Domov je pro mě místo, kde můžu svobodně tvořit. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Meni je dom tam, kjer imam svojo posteljo in svojo sobo, kjer me noben ne moti. Para mim, estar em casa é quando eu posso chegar, tirar os meus sapatos e sentar-me no sofá e poder respirar. É onde eu rio mais, onde eu choro mais, é onde eu me sinto mais segura e onde há as pessoas de quem eu mais gosto. Eram imagens destes testemunhos inseridos na campanha Mind. A Caritas está a desenvolver um esforço grande, não apenas a Caritas portuguesa, mas a Caritas portuguesa articulada com a Caritas Europa, com a Caritas Internacionalis. Há um grande foco nesta questão agora do acompanhamento dos refugiados que chegam. Sim, sim. Não só dos refugiados, mas dos migrantes. Por exemplo, este projeto europeu, contamos com a Caritas Europa e com 11 Caritas nacionais europeias. Vamos ter muitas ações a decorrer. Uma das principais ações que nós já começamos a desenvolver é criar um estudo nacional, que depois vai ser compilado no estudo europeu, sobre questão de migrações e desenvolvimento em cada país. Para isso estamos a desenvolver muitas parcerias. Inclusive, há 2 semanas atrás tivemos cá os consultores europeus e conseguimos agregar na sede da Caritas
17 funcionários públicos de alta estatura, de alto posicionamento, sim, peço desculpa. E todos falaram abertamente sobre quais é que eram de facto os desafios que existem em Portugal. E acho que ainda, apesar de se fazerem muitas coisas boas em Portugal, do acolhimento dos portugueses em termos de população ser bastante positivo relativamente se compararmos a outros países, ainda existe um largo percurso a percorrer, tanto no acolhimento dos migrantes como dos refugiados. É uma realidade que é necessário conhecer para também não depois se desconstruir, não é? Essas imagens negativas e de receios e de medos que às vezes as pessoas apresentam espontaneamente perante a chegada dos migrantes. Exatamente. Não só promover junto da opinião pública, junto dos mídia, uma outra visão, uma visão mais completa, mais abrangente de qual é que é o problema, mas depois também ver dentro dos serviços que são prestados aos migrantes quais é que são aquelas pequenas barreiras que são difíceis de ultrapassar, que dão muito trabalho para quem não fala a língua, para quem não tem, às vezes, uma rede de apoio que os possa encaminhar para resolverem as suas situações, seja em termos de saúde, de educação, de outras questões. E, portanto, é juntar toda a gente e ver onde é que nós podemos agilizar processos, onde é que nós podemos melhorar a forma como os atendemos. Muito bem. Filipe, obrigado por ter estado hoje aqui e nós continuaremos também no programa Eclésia a acompanhar esta ação da Cáritas. Obrigado. Muito obrigada. A terminar, lembro que mais logo, pelas 22h45, ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.